الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, de um lado podemos dizer felizmente, do outro lado podemos dizer infelizmente. O que é? Podemos dizer felizmente, Allah Ta'ala criou-nos nessa era, não criou no tempo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Todos nós desejamos que estivéssemos vivos no tempo do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam e fôssemos considerados como sahabas. Mas, felizmente, Allah Ta'ala sabe o melhor e foi bom que Allah fez a nós nesse tempo, criou-nos nesse tempo, nascemos nesse tempo, nessa era, e não naquele tempo, naquela era, porque não sabíamos que podíamos ser o Abu Jahal ou Abu Lahab e aqueles grandes kafirs, porque, conforme a Abu Darda radhiyallahu anhu diz, tomara se Allah desse morte, é um sahabi. Ele está a dizer, tomara se Allah desse morte, porque se vocês vissem meus companheiros, vocês consideravam eles como malucos. E se meus companheiros sahabas vissem a vós, consideravam vocês como kafirs. Quer dizer, o nosso imã de tabi'in, ele está a falar a tabi'in, imagine se ele estivesse vivo nessa era e visse o nosso imã. Isso tudo é para dizer que nós estamos numa fase de vida, numa era em que a gente já não sabe o que é verdade. A falsidade tornou-se verdade e a verdade tornou-se falsidade. É era dos mídias, é era de propaganda. Aqui, e praticamente, nós hoje somos pessoas de duas caras. شر الناس يوم القيامة ذا وجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Vem no hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que as piores pessoas são aquelas que têm duas caras, que vêm perto de uns com uma cara e vão perto de outros com outra cara. Isso tudo estamos a viver numa era que Dajjal está a aproximar mais de nós. De um lado a gente diz que na praia não pode haver distanciamento, no autocarro não há distanciamento, nos casamentos não há distanciamento, porque nesses lugares não há corona. Corona onde há, está no masjid. Problema onde há é na madrasa para alunos estudar madrasa. देखो Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que 7 tipos de pessoas há de estar na sombra de Allah no dia de Qiyamah, naquele dia onde não existirá outra sombra a não ser a sombra de Allah. E de essas 7 pessoas, uma delas é aquela Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, aquela pessoa que o coração dele
está pendurado com o masjid, está ligado com o masjid. Está toda hora com vontade de estar no masjid. Estar toda hora ligado ao masjid. Então, será que, meus irmãos, nós queremos Jannat e não queremos esforçar para Jannat? Como é que vamos conseguir Jannat? Aquilo que eu falei a vocês uma vez, nós o que queremos passaporte de América ou de União Europeia e queremos viver na África, porque a África pode ter trabalhadores, empregados, trabalhadoras domésticas, tudo. Queremos o quê? Passaporte da União Europeia ou americano e viver na África e guardar dinheiro americano e morrer em Medina Munawwara. Morrer aqui? Medina Munawwara. Mas zindagi, a nossa vida é uma vida que cada um de nós pode chegar à conclusão. Mas, meus irmãos, nós não devemos boicotar o masjid, não devemos ficar longe do masjid, devemos aproximar do masjid. As medidas necessárias no masjid também são necessárias, são importantes, que são para tomar medidas, certas medidas que estás dentro do limite de Sharia, você faz. Aquilo que está, você veja uma pessoa que está a tossir, esta pessoa não deve vir no masjid, não deve dar doença aos outros. A pessoa tem de ser juiz de si próprio. Não pode pensar, se está a desconfiar que pode ter corona, pode ter uma doença que é transmissível, não vem no masjid alguns dias. Crianças que têm doença, têm algum sintoma de corona, não manda eles para a madrasa alguns dias. Agora, uma situação não pode ficar permanente, ficar para sempre, ficar para um tempo muito longo. देखो, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando estava doente, doença da morte, ele mandou pedir uma louça para um contentor para fazer wuzu. Mandou pedir uma tigela ou aquilo que for para fazer wuzu. Fez wuzu primeira vez, ao fazer wuzu desmaiou. Fez wuzu segunda vez, desmaiou. Fez wuzu terceira vez, desmaiou. E sempre que ele fazia wuzu e depois desmaiava, recuperava os sentidos, perguntava: Salla nas, será que as pessoas fizeram salat? Então, a preocupação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois de recuperar os sentidos, era o quê? Salla nas, será que as pessoas fizeram salat? Sahaba responderam: Qalu la bal yantazirunak. Não, estão à espera de si. Então nós também, meus irmãos, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numa doença da morte e depois de recuperar os sentidos também preocupava do salat, também nós devemos preocupar do salat. Nós, alhamdulillah, temos de ter boa fé, temos de ter pensar positivo dos outros. Pensamos que se não fazem no masjid, mas ao menos está a fazer em casa. Mas isto não é suficiente. Nós temos que vir no masjid. Nós temos que habitar o masjid. Essa é a nossa tarefa. O gosto de salat no masjid não é o mesmo que uma pessoa faz em casa. Pode ter boa alcatifa, tudo,
mas o salat feito no masjid tem um nur do próprio masjid, dos frequentadores do masjid. Então a pessoa tem que tentar vir no masjid. Meus irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando estava à beira da morte, mandou chamar 2 sahabas. Um, Hazrat Abbas, outro Hazrat Ali. Um era tio, outro era sobrinho. E disse a eles para levarem a ele para o masjid. Então Rasulullah foi para o masjid a rastejar. Nós não estamos tão doentes assim que nós não podemos vir no masjid. Então devemos tentar vir habitar o masjid. Na beira da morte, uma pessoa está preocupada do masjid. Então nós também devemos preocupar nesta situação, também vir no masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois fez sinal para Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu começar o salat, iniciar o salat. Rasulullah foi para o masjid e pediu para ficar do lado direito de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu não podia fazer imamat para um nabi. Então ele afastou-se, voltou para trás e depois Rasulullah fez sinal a ele para continuar com o salat. Depois Rasulullah foi para o salat. Dia seguinte, Rasulullah tentou vir para o masjid, não conseguiu, só espreitou da cortina da casa dele, viu os sahabas e foi a última vez que os sahabas viram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, meus irmãos, sahabas, nestas situações todas, grandes sahabas, nessas situações difíceis, também não deixaram de vir no masjid. Por quê? Porque os corações deles estavam ligados ao masjid. E wallahi, a pessoa que fica habituada ao masjid, esta pessoa não consegue fazer salat em casa, não tem gosto, mesmo que fazer, não há de fazer com gosto, há de despachar o salat, não há de fazer aqueles surats compridos, há de fazer o al-asri inna atayna, todas as vezes o al-asri inna atayna. Agora, quando não está no masjid, tem um nur no masjid. Então, há de rezar surats grandes, que estão, até tem surats estipulados por cada salat. Fajr e Zuhr tem de rezar surats compridos, no Asr e Isha tem de rezar surats médios, e no Maghrib tem de rezar surats pequenos. Isso está definido como sunnat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. देखो Allah Ta'ala criou união dos muçulmanos dentro do masjid. देखो, é assim, quando nós deixamos de utilizar uma coisa ou deixamos de ser ingratos a algo, Allah tira de nós. Quando os povos deixaram de utilizar cavalo para a guerra, para o seu meio de transporte, Allah tirou. Hoje já não há cavalos. Cada cavalo para comprar são valores exorbitantes. Allah tirou porque já não há necessidade. Vocês vejam Córdoba, Espanha, masjids grandes. Há masjids que cabem 500.000 pessoas de uma só vez. Mas hoje nenhum muçulmano pode fazer 2 rakat nafil naquele masjid. Tornou-se igreja. Você vai na Espanha, vai em Portugal, vai na Grécia, esses países. Até hoje você vai na Rússia, você está cheio de masjids que foram transformados em discotecas, bares e outras coisas.
Quando a pessoa deixa de frequentar o masjid, Allah também tira este nema de nós. Entrega a outros. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Se você mudar, Allah há de criar outro povo que há de cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus irmãos, tentam vir no masjid, frequentar o masjid, fazer shukr, que Allah ainda está me chamando na casa dele. Está me chamando na casa dele. Eu estava a explicar, vocês não pensam, Allah é que escolhe. Allah pode escolher uma pessoa que não tem barba, uma pessoa que é assim normal, morrer no masjid. Rasulullah me explicou uma coisa muito importante. Salli salawata muwaddi'in. Faça um salat como se fosse o último salat teu. Então você não sabe, você pode ter esta sorte. Você vir no masjid e tua morte estar aqui no masjid. O que você quer? Com wuzu, num lugar mais sagrado, às vezes até no sijda. Aqrabul abdi ila Allah. O servo está mais próximo de Allah quando está no sijda. Eu há pouco tempo atrás estava a ver um vídeo de uma pessoa com calça, camisa, sem barba e estava a fazer salat no Rawza, Riyazul Jannah, naquele tapete verde ali no Madina Munawwara. E teve a morte dele ali. Não tinha barba, calça, camisa, mas morreu ali no Riyazul Jannah. É por isso que ninguém pode dizer que eu sou melhor que este, aquele é melhor, se aquele faz salat. Cada um responde com as suas ações para Allah Ta'ala. Mas se a gente puder fazer boas coisas aqui no dunya, muito bom. Allah dê hidayat a nós todos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.